você vai ver então aqui a cidade de Dan, tá? Então você tem o estabelecimento dessa tribo migrando para o norte, se apossando dessa região, estabelecendo aí, devido à agressão tremenda que estava sofrendo por parte dos filisteus que estavam nesse território e que estavam muito prontos aí para qualquer situação de guerra, né? Gaza, Ascalon, Asdod, Gat e Gezer. E Gerar, perdão. Gerar, Gat e Gerar. Você tem a Pentápolis Filisteia e o seu território. E aqui onde estava o território de Dan, onde havia certamente muitos assédios por parte dos filisteus, eles migram então para território ao norte. Ok? Só para ficar claro aí essa situação em relação aos filisteus. E aí temos Israel nos dias do rei Saul. Israel nos dias do rei Saul. E você vê os territórios efetivos de Saul, tá? O que Saul conseguiu de fato estabelecer como influência. Você tem esse território em laranja aqui, ó, o território do estabelecimento do raio de influência de Saul. Por quê? Aqui você tem a Pentápolis Filisteia, tá? Que está dominando aqui essa região e oferecendo sempre agressão ao Ziclag, invadindo, né, as cidades, fazendo incursões nas cidades. Aqui é indicado como território cananeu, ainda não dominado por Israel. Então, território cananeu. Israel não conseguiu ainda estabelecer seu domínio sobre essa região. Os amalequitas são colocados aqui como peregrinando aqui, né, fazendo rondas aqui nos territórios ao sul, tá? Edomitas, moabitas, amonitas, ok? E os estados sírios. E os fenícios, né? Os fenícios aqui mais acima. Tiro e Sidom. Tiro e Sidom. Os fenícios aqui mais acima. E os estados sírios. Então, os estados sírios, sírios, amonitas, moabitas, edomitas, amalequitas, filisteus, cananeus, são todos povos que estão constantemente oferecendo risco a Israel, né? E fazendo incursões, há muitas frentes de batalha. Então, Saul certamente teve um grande desafio pela frente para unificar essas tribos, né, vencer a oposição de muitas pessoas que não acreditavam na sua monarquia, né, na sua administração, e conseguir oferecer resistência a esses povos. Certamente não foi fácil a missão de Saul. O fracasso de Israel perante os filisteus. Certo dia, perto de Afeca, os filisteus deram um golpe fragoroso sobre Israel, na extremidade da planície costeira, procurando deter o avanço dos filisteus, e mal sucedidos numa campanha preliminar, os israelitas trouxeram a arca de Silo, tá? Aqui no mapa não dá para ver a cidade de Silo corretamente, porque está bem pequeno, tá? Mas eles trouxeram a arca de Silo, na esperança de que a presença de Yahvé lhes trouxesse a vitória. Mas o resultado foi a derrota total. O exército de Israel foi reduzido a pedaços. Ofni e Finéias, aqueles sacerdotes pilantras, né, que não tinham um comportamento idôneo diante de Deus, né, se comportavam de uma forma devassa. Os sacerdotes, filhos de Eli, que transportavam a arca, foram mortos, enquanto a própria arca era capturada pelos filisteus. Em seguida, os filisteus ocuparam a terra. Após esse feito, as guarnições dos filisteus foram instaladas em pontos estratégicos. Além disso, para impedir a fabricação de armas e proteger seu próprio monopólio do ferro, os filisteus privaram Israel de toda a indústria do metal que ele possuía, fazendo com que Israel dependesse totalmente dos filisteus para qualquer serviço. E com efeito, o ferro não foi abundante em Israel até o reinado de Davi. A ocupação da terra israelita pelos filisteus não foi completa, embora eles ocupassem o Negev, né? A maior parte da cadeia montanhosa central, naturalmente a planície de Esdraelon, não é provável que seu controle se estendesse sobre toda a Galileia. Certamente a leste do Jordão, mesmo nas montanhas centrais, este controle não era total, como se pode ver pelo fato de que, apesar dos esforços encontrados, os israelitas puderam depois se armar e organizar uma resistência na região. Nessa circunstância não era possível qualquer resistência. Com suas forças dispersas e desarmadas, e o seu santuário central destruído, e os seus sacerdotes mortos ou dispersos, a confederação tribal estava completamente vulnerável. Apesar dos filisteus terem devolvido a arca aos israelitas,
devido ao terror inspirado pela praga, provavelmente os filisteus ainda tenham mantido a supremacia e a sua supervisão no território israelita. A arca ficou deixada em Kiriat Jearim durante 20 anos. A antiga ordem havia ruído e nunca mais voltaria ao que fora. A eleição de Saul como rei de Israel. Você tem aqui o finalzinho, né? A grande opressão dos filisteus sobre as tribos de Israel. Essa situação na qual essa confederação de tribos não consegue oferecer uma resistência eficaz. E aí você tem então a eleição de Saul como rei de Israel, conforme indicado aqui, página 16. Tá? Então a gente está observando já essa situação, já falando acerca desses desafios. A gente viu só um texto aqui que deixou muito claro, né, a situação de fracasso, né, quando fica muito claro aí o fracasso total dessa antiga organização. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui mais uma leitura que fica aqui no livro História de Israel no Antigo Testamento. História de Israel no Antigo Testamento de Eugene H. Merrill, tá? Eugene H. Merrill. História de Israel no Antigo Testamento, o primeiro desafio de Saul, página 208. Olha só o que nos diz. A pompa da cerimônia não foi capaz de eclipsar os acontecimentos subsequentes. Quais? Aqueles que eu acabei de ler. A situação na qual os filisteus, de fato, partiram para uma invasão do território de Israel, conseguiram essa incursão importante. Os israelitas, desesperados, mandaram buscar a arca com um tipo de prática, vamos colocar como idolátrica, porque não é apenas a presença física de um objeto, mas sim a significação desse mesmo objeto dentro do culto. Então a arca era importante, sim, era consagrada, mas dentro de um contexto, no contexto no qual ele está no Santo dos Santos e é aspergido sobre o propiciatório, que é a sua tampa, o sangue da expiação, tá? Então é nesse contexto, mas eles, diferentemente disso, começaram a tentar usar a arca como um amuleto e trazê-la então para o campo de batalha, como que obrigando Deus a vencer as suas guerras, uma vez que mesmo eles quebrando a aliança com Deus e sendo infiéis nas suas práticas, eles trouxeram a arca acreditando que obrigariam Deus a batalhar por eles. Se a arca está aqui envolvida, então Deus terá que ganhar essa batalha, porque Deus não permitirá que a arca caia em mãos inimigas. E é aí que eles quebraram a cara. Deus permitiu sim que a arca caísse na mão dos filisteus. Eles tomaram uma surra, perderam a influência sobre aquela região. Os filisteus armaram ali pontos de controle, dominaram, né, o monopólio do ferro de uma forma cada vez mais forte, de modo que eles tinham que ir até os filisteus para obter algum tipo de material para trabalho na terra, né? Só que Deus, ele mesmo, providenciou que a arca não ficasse na mão dos filisteus. Os filisteus foram duramente castigados por Deus com pragas e colocaram a arca sobre carros, e as vacas trouxeram, mesmo sendo vacas que tinham acabado de parir, mas elas, ignorando totalmente sua própria natureza, caminharam tranquilamente levando a arca, né, até o território israelita, e ela sendo guardada, né? Então ficou guardada por 20 anos, Kiriat Jearim, como falou, né? Ela ficou ali por 20 anos guardada, abençoando inclusive a casa da pessoa que cedeu seu lar, né, para guardar, para hospedar ali a arca de Deus, sendo posteriormente levada por Davi. Davi vai transportar a arca. Então você tem essa situação, ó. Embora Saul tivesse sido levado até sua insignificante capital em Gibeá por alguns partidários, o fato é que outros zombaram dele, tendo-o como um candidato pouco provável para ser um bom rei. A origem humilde de sua descendência e seu desdém pelas aparições em público explica as reações contrárias. Mesmo após ter se estabelecido em Gibeá, em um palácio que a arqueologia provou ter sido de pouca importância e beleza, Saul sempre mostrou pouca desenvoltura na realeza. De fato, inclusive, isso fica muito claro quando você vê sempre Saul preocupado, extremamente preocupado, desesperado até, com a opinião pública. A situação, por exemplo, de um sacrifício em que, diante da demora de Samuel, o povo começa a se dispersar e isso causa pânico em Saul. Então ele mesmo, ele quebrando ali, né,
não só o protocolo, mas ele atentando contra a lei de Deus, atentando contra aquilo que era determinado a ele, ele vai e começa a realizar o sacrifício, sendo que não lhe é dada essa autoridade. Ele é rei, mas não é sacerdote. É diferente do que acontecia com os sumérios, né? Você tinha lá o rei que operava tanto a questão da monarquia, né, da administração das finanças, o militar, mas também como um sacerdote, né, o patesse. Então ele exercia também a função sacerdotal. Em Israel não tem essa palhaçada. Ou você é rei ou você é sacerdote. Então você não pode englobar tudo em torno de si mesmo. Você não é o centro da situação. E é onde Saul vai quebrar a cara. Por quê? Sempre tentando ganhar o povo. Sempre tentando cativar o povo. Atrair a atenção do povo. A sua imagem junto ao povo. Então ele sempre tinha esse medo, esse pânico diante da opinião pública. E isso com certeza levou ele à ruína. Quando as mulheres começam a cantar que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 100 milhares, seus milhares de milhares, aí isso causa um ciúme em Saul, devido a esse prestígio que Davi estava adquirindo junto ao povo, sendo que será apenas uma cantiga popular, né? Então o povo lisonjeando, né, esse grande soldado que agora está junto ao rei, né, e essas campanhas que eles onde estão sendo bem sucedidos, e aí começam a tecer, né, essas músicas, né, compor essas músicas, e isso afeta profundamente a Saul, afeta-o profundamente. Por quê? Porque isso é um ponto fraco na sua vida. Isso é algo que de fato ele era sensível a isso, né? Ele era muito afetado por isso. Então, devido até na sua ascensão, fica muito claro, né? Quando vão buscar o rei que está sendo consagrado, ele se esconde. Aí procuram até achar ele escondido no meio da bagagem. Então você vê, ele tinha toda essa dificuldade, esse constrangimento, né? Então ele sempre esteve em busca de aceitação, a aceitação do povo. Enquanto Davi está em busca da aceitação de Deus, inclusive às vezes tomando até medidas que desagradam o povo, mas buscando a aceitação de Deus. Saul está em busca da aceitação do povo, sempre. Palácio, tal, como a gente leu, Saul sempre mostrou pouca desenvoltura na realeza. De fato, quando estourou a primeira crise nacional e os oficiais o procuraram para que providenciasse socorro, encontraram-no arando o campo com seus bois. Tudo isso estava em sintonia com a transição natural da época dos juízes para a monarquia, pois, além de não expressar qualquer ambição política em si mesmo, Saul tinha sido constituído rei sobre o povo, cujo interesse mais urgente não era a formação de um imperialismo esplendoroso e elegante, mas uma expressão tangível de solidariedade para com os interesses comuns da nação. Já por muito tempo, a nação vinha se dividindo entre leste e oeste, norte e sul. Então você tinha ainda essa outra divisão, que era Ruben, Gad e a meia de Manassés, que estavam para leste do Jordão. Então você tinha lá esse agrupamento, né, de tribos de Israel. E você tinha aqueles que estavam a oeste. E desses que estavam a oeste ainda havia divisão norte e sul. Então Israel, de fato, estava fragmentado, estava dividido. Vamos lá. Já por muito tempo a nação vinha se dividindo entre leste e oeste, norte e sul, permitindo que suas fronteiras fossem alvo de agressão exterior e de desintegração interior. Ora, mesmo sem considerar o aspecto primitivo do reinado de Saul, é preciso compreender que ele representava a esperança de sobrevivência para Israel. Essa esperança foi colocada à prova quase imediatamente na forma de um cerco à cidade de Jabes de Gileade, como mencionei na aula passada, por Naás, rei de Amon, desde que os amonitas haviam sido esmagados por Jefté, um dos juízes. Inclusive os amonitas diante de Jefté até dizem que ele os havia roubados, havia, furtado aqueles territórios. E Jefté
num discurso muito sábio, disse que aqueles territórios já não eram deles, antes mesmo de Israel. E aí eles não têm, então, não têm argumentos, né, contra a permanência de Israel ali naquele lugar. Mais de 50 anos antes vinham esperando uma oportunidade para vingar-se de Israel. A drástica mudança política em Israel e a escolha de um candidato pouco promissor para a nação constituíram sem dúvida um momento oportuno para os amonitas fazerem o primeiro movimento. Então isso acontece várias vezes. Na mudança de Davi para Salomão também vai haver isso. Então Salomão vai ter que dar algumas respostas, né, a alguns povos que se movimentam em contrário. A escolha de Jabes de Gileade também foi cuidadosamente estudada, pois além de situar-se distante de Gibeá, dificultavam a mudança na estratégia logística do exército de Israel, e era provavelmente o local dos ancestrais não benjaminitas de Saul. É evidente que Jabes de Gileade tanto era um alvo militarmente vulnerável, quanto psicologicamente apropriado para os amonitas. Dessa forma, cercaram a cidade e ameaçaram destruí-la totalmente, a menos que seus habitantes decidissem fazer um pacto de submissão e, além disso, deixassem que seu olho direito fosse retirado. Bárbaro, né? Uma barbaridade, algo terrível, algo que nessa época era vivenciado pelos povos, a remoção de seu olho direito, né? Como forma de humilhação. Vamos lá. Essa exigência subhumana tinha como propósito provar a todos a superioridade do rei Naás e a incapacidade do rei Saul de oferecer proteção ao povo. Era desmoralizar mesmo a gestão de Saul. Era tanta a confiança dos amonitas que permitiram alguns mensageiros de Jabes de Gileade partir por todo Israel à procura de socorro. Isto a fim de mostrar que, mesmo ajuntando todas as suas forças, Israel não seria capaz de resgatar Jabes de Gileade. Mas o desafio não ressoou sem uma resposta. Como os tempos do juízo, o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul. Maravilhoso. Então é difícil dizer aqui que Saul foi desde o início rejeitado. Deus, de fato, promoveu, né, proporcionou a Saul todos os meios pelos quais ser um monarca, de fato, né, alguém cumprir uma missão importante, mas Saul, infelizmente, na continuidade histórica, tomará muitas decisões erradas, né? E alimentará muito seu ego e virá então a destruir seu próprio reino. Ele tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, cortou em pedaços e enviou a todos os territórios de Israel. Esse comportamento bizarro, uma reminiscência da atitude do levita envolvendo uma concubina assassinada. Já mencionei também a outra situação em que houve a organização da Liga das Tribos, né? Então era rara essa organização, quando os chefes tribais deliberavam todos acerca de um mesmo assunto e decidia-se por uma ação em conjunto de todas as tribos, né? Então eram poucas as ocasiões em que havia essa reunião. E Saul provocou essa reunião aí com essa atitude, né? Essa atitude que era mesmo para chocá-los, né? Para assustá-los. Foi na verdade uma atitude para alertar a nação da gravidade do problema, para persuadi-los a unir-se como um só corpo em defesa daquela cidade, em uma manifestação de grande poderio militar que não se via desde os dias de Josué. 300.000 israelitas e 30.000 homens de Judá juntaram-se em Bezeque, Kirbe e Ibzig, cerca de 24 quilômetros a oeste de Jabes. No outro dia, atacaram os amonitas, destruindo-os completamente. Essa vitória pôs definitivamente uma pedra em cima de qualquer murmuração contra a liderança de Saul e os seus direitos reais em Israel. Muito bonita assim, essa leitura, esse capítulo da vida de Saul. Então é importante relembrarmos que Saul teve grandes dificuldades no seu início, limitados recursos, dificuldade de gestão devido à fragmentação, à desacreditação da sua administração, né, da sua realeza, mas Deus usou Saul para oferecer essa grande resistência aos amonitas, esse resgate de Jabes de Gileade e a confirmação de seu reino, ok? Agora, o que acontecerá posteriormente será
será um conjunto de decisões erradas por parte de Saul, o que levará ao fracasso. Seu fracasso foi causado por ele mesmo. O fracasso de Israel pelos filisteus, isso a gente já viu, né, já discutiu. O modelo da realeza de Saul, também já estamos a par disso, era uma forma simples de governo, inclusive aparece em tela aí a genealogia de Saul. Abiel, de Abiel virá Cis e Ner, tá? De Cis virá Saul. Então o ancestral dele, né, seu avô Abiel, seu pai Cis, aí vem Saul. Saul com Aquinoã tiveram Jonatas, Jesui, que é chamado também Isbaal ou Isbosete, tá? Aquele que Abner vai apoiar para tentar a força estabelecer uma linha dinástica, né, para Saul, muito também por interesse dele, né, para que ele pudesse ser o chefe militar desse rei dinástico, né, de Saul. Então ele tenta forçar a situação com Isbaal. Melquissua, Merob e Micol.